Mais um vídeo, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com a fonte Yachun, né? A modelo 1502DD+, certo? Eu vim trazer aqui mais um vídeo dela para tirar algumas dúvidas aí de alguns inscritos, né? Que estão com bastante dúvida aí sobre a modificação dessa fonte. Como vocês sabem, ela só vai até 2 amperes, né? E já entra em proteção, ela arma a proteção dela quando chega a 2 amperes, certo? Então o que eu fiz aqui foi desativar a proteção dela, né? Uma das modificações que eu fiz foi desativar a proteção contra curto, né? Ou contra corrente acima de 2 amperes. Desativei essa proteção para quando eu quiser usar ela com uma amperagem maior, ela não entrar em proteção, certo? Caso eu queira usar ela com a proteção, eu só venho aqui e ligo essa chavezinha que eu adaptei aqui embaixo, ó, certo? Eu adaptei essa chavezinha aqui, ó. Aí liga a proteção e desliga a proteção. Então, desligar a proteção, ela vai até 6 amperes, que é a corrente máxima que meu transformador fornece aqui, certo? E quando eu ativo aqui a proteção, ela só vai até 2 amperes e arma a proteção. Fica tipo como era antes, né? Então, a primeira modificação foi essa aqui, né? Desativando a proteção, né? Eu coloquei essa chavinha, liga, desliga, para ligar e desligar a proteção dela, certo? Eu vou estar mostrando para vocês onde foi que eu fiz essa modificação também. Mas primeiro vamos ver aqui o que foi que eu fiz para chegar a desativar essa proteção dela, né? Primeiro eu troquei aqui os transistores, né, dela. Coloquei aqui o 2N no lugar do 2N3055, que é o que vem aqui atrás da fonte, né? O de metal, o transistor de metal. Eu coloquei o tipo 35, né? Tipo 35C, certo? Ele também é bom. Só que primeiro, antes de eu botar ele, eu estava usando aqui o 2SC5200. Eu estava usando dois, certo? Em paralelo. Dois transistor 2SC5200. Você pode estar usando o 2SC5200 ou pode estar usando o tipo 35. Você pode colocar 3 ou 2 em paralelo, vai dar uma amperagem até boa, certo? Você vai respeitar o seguinte: a base, o coletor e o emissor, certo? Respeitando essas três combinação aí, né, base, coletor e emissor, que é os terminais do transistor, ele vai funcionar perfeitamente, certo? Porque teve alguns inscritos aí que fez a modificação, mas estava dando alguns problemas, porque eu acho que colocou errado os fios aqui, certo? Então, da forma que você vai tirar lá, você puxa o datasheet na internet, né, no Google, puxa o datasheet do 2N3055, que é o transistor que vem nela, e ele queima muito. Você puxa o datasheet dele, vai identificar a base, o coletor e o emissor, né? Puxa o datasheet do tipo 35, vai identificar a base, o coletor e o emissor. E você vai estar pegando os 3 fiozinhos que vai para lá, para o transistor, certo? E vai estar ligando base, base, coletor, coletor, emissor, emissor, beleza? Feito isso aí, vai funcionar perfeitamente. Essa foi uma das modificações que eu fiz para que não venha estar queimando mais os transistores, certo? Nesse caso que era o 2N3055, né? Queimava bastante. A minha nunca queimou não, porque eu já fui logo fazendo as modificações nela, certo? Mas tem muita gente aí que se reclama que queima bastante. Eu já peguei até algumas para ajeitar aqui, de alguns colegas meus que trabalham com celular, e chegou com esse transistor em curto, né? Então você vai estar colocando o tipo 35C ou até mesmo o 2SC5200 vai funcionar perfeitamente, respeitando a ligação, né? Esses fios aqui eles vêm, os 3, e vão para lá, para o transistor. No caso, base, coletor e emissor, certo? Você vai estar pegando os 3 fiozinhos de lá e vai estar ligando aqui. Se possível, você tira foto antes, como era que estava a ligação, para você não estar ligando errado, tá queimando os seus componentes aí, ou até mesmo algum outro componente na fonte, beleza? Então, essa daqui foi a modificação do transistor, né? Eu vou botar ele aqui de lado e vamos estar passando aqui para a plaquinha onde tem o LM, certo? Vamos ver aqui, ligar um som para ali, é bom que não atrapalhe aqui na hora que for postar o vídeo, né? Aqui eu tô na plaquinha que tem o CI, o controlador, né? É o LM723CN, beleza? Onde tem o LM723CN, eu modifiquei aqui o meu resistor de 150 ohms que vem nela, certo? Que é o R57. Esse resistor 57, a posição dele, ele é um resistor de 150 ohms ou 150R. Eu coloquei aqui um de 31R, que é aquele dali o pequeno, certo? 31 ohms, mais um de 100 ohms, né?
isso, aliás, 331 ohms mais um de 100 ohms. Ao total deu 431 ohms. 430 ohms, você pode colocar um de 470R, né? Um de 330R. Vai funcionar perfeito aqui. É porque o meu tava aquecendo muito e eu fui coloquei esses dois aqui. Ele ficou normal, né? Esse resistor aqui, ele serve para estar descarregando aqui o capacitor, né? Ele serve para estar descarregando o capacitor e ao mesmo tempo tá servindo como carga, né? Ele serve como uma carga aqui para que a tensão do capacitor fique estabilizada, não fique variando muito, entendeu? Porque senão o display fica um pouco doido, né? Aí eles colocaram aqui esse resistor para estar dando uma, como se fosse uma carga, né? Consumindo aqui um pouco da tensão, né? Para que ela fique estabilizada, certo? Esse outro resistor aqui, que está um pouco torrado aqui atrás dele, ó, que é o R52, eu coloquei um por cima e um por baixo, porque o meu aqui queimou. Ele é de valor baixo, ele está até mole, mas ele está bem soldado, né? Mas ele está mole assim porque as trilhas lá embaixo já era. Quando queimou o outro, danificou as trilhas. Aí eu botei outro, queimou de novo, aí danificou de novo. Mas aí eu coloquei dois agora em paralelo. Esses aqui são de valor baixo, é 0 ohms, alguma coisa assim, 1R, né? 0.1R, você pode colocar aqui. O meu aqui ele é preto, dourado, cinza, branco e preto, né? Dessa cor, ele é um resistor de valor bem baixo mesmo. Você pode colocar ali um de 0.1 ohms, né? Por uns 5 watts. Tem um do mesminho aqui embaixo também, ó. Certo? Você pode estar até conferindo a cor aí. Vou dar um zoom nele. Certo? É 5 faixas, né? Aí, ó. A minha já tá toda detonada porque quando eu tava fazendo aqui a modificação, eu danifiquei bastante trilha, né? Algumas trilhas, depois com o passar do tempo, foram se carbonizando. Essas trilhas fininhas carbonizou, fiz com fio. Mas não foi porque deu errado, é porque eu tava usando muito ela e algumas trilhas fininhas não suportou, né? Aí eu fiz com jump, fiz com fio e algumas assim, que nem essas ali, ó, foi porque eu cortei, né? Essas miudinhas foi o que cortei, mas sem ter nada a ver, certo? Aí o que foi que eu modifiquei? Modifiquei os transistores, né? Coloquei esses três em paralelo, não usei resistor no emissor porque eu não tinha, mas é bom botar para equalizar o ganho deles, né? Colocando os três fios certinho, como eu falei, vai funcionar perfeito, né? Base, coletor e emissor, beleza? Agora vamos pra cá para não ficar muito confundido esse vídeo, né? Os transistores vocês já entenderam lá, né? Aqui também vocês entenderam que eu só modifiquei o resistor, no caso esse, né? Esse outro ali eu botei porque o meu lá estragou. Esse resistor aqui eu modifiquei porque ele tava aquecendo muito, tava danificando. É de 150R o que vem aqui, que é o R57. Então eu coloquei aqui o R de 430 ohms, beleza? Você pode botar um 470, vai funcionar também. Com 5 watts, né? 3 watts. Então aqui na plaquinha que tem o CI, como eu ia falar, eu modifiquei só essa ponta retificadora aqui, né? Que a que vem nela é bem pequenininha, não vai suportar. Então eu coloquei aqui uma ponta retificadora, a GBU 6J. Você pode estar usando qualquer ponta retificadora, não é obrigado a ser igual a minha. Você vai estar colocando aqui uma que seja para cima de 6 amperes, né? Você vai no Google, digita o códigozinho que vem nela aqui, ó, referência, e você vai ver a amperagem dela, a voltagem, vai cair tudo lá a ficha dela, né? Então você coloca uma que suporte acima de 6 amperes e beleza, vai funcionar perfeitamente. A posição é a mesma da que vem na placa, certo? A mesma posição da que está lá no lugar miudinha. Pode observar que ela tem um cortezinho aqui nesse lado, ó. Esse cortezinho significa o lado positivo, certo? E o lado reto ali é o lado negativo. Então você vai estar colocando na mesma posição que vem a outra. Se possível você tira uma foto para não estar errando, certo? Agora esse daqui foi a modificação segunda que eu fiz, né? A da ponte. E esse transistor aqui eu coloquei um tipo 36. Ele aqui na placa, tem gente aí que tá com problema de 30 volts na tela do display fixado e regula aqui nos potenciômetros, não sai dos 30 volts. E o transistor lá na fonte, o transistorzinho lá tá bom, certo? E às vezes esse transistor ele queima, ele vem um pequenininho assim, ó. Aí eu coloquei esse daqui, que o meu queimou e deu esse probleminha de 30 volts. Quando eu fui lá o meu estava bom e quem tem queimado era esse. Esse transistor ele alimenta os grandão lá, certo? Aí nesse caso aqui é a referência dele, vamos ver aqui. O vídeo vai ficar um pouco longo, né? Olha lá, ele é o Q1, né? Transistor Q1. Não me lembro mais a referência do que vinha aqui, a numeração dele.
Mas eu coloquei aqui o TIP 36C, certo? Tá funcionando até hoje aí, ó. Só que ele fica invertido, né? O que vem aqui original, ó, a cara dele é pro lado de cá. E o meu aqui, como a terminal é diferente, a cara dele já ficou pro lado de lá. Mas isso aí não tem problema. Você pode colocar outro modelo de transistor aí que vai funcionar perfeitamente. Então, para mim obter aqui os 6 amperes, né? Eu fiz o que? Troquei a ponta retificadora, certo? Pelo uma mais potente, né? Troquei os transistores, né? Pelos mais potentes, certo? Foi essa modificação que eu fiz para obter os 6 amperes. E coloquei um transformador maior, certo? Aí aqui, ó, mostrando para vocês. Aqui nessa placa só foi feita a modificação desse componente, né? A ponta retificadora, né? E lá, no lugar dos transistores, eu coloquei esses transistores, respeitando a ligação dos fios, né? Base, coletor, coletor e emissor, emissor. Pronto. Tá explicado essa parte aí, né? Agora vamos pra cá, né? Pra capa do... a frente aqui. Essa chavezinha aqui, ó, eu coloquei porque eu quis, mas você pode estar usando até essa que vem aqui nela, ó. Você corta as trilhas dela, né? Para eliminar ela do circuito. E solda esses mesmos fios que eu soldei aqui, você solda aqui, ó. Não tem problema, certo? Agora vamos para outra peça que eu troquei também, né? Aqui na placa do display, plaquinha do display, aqui é a plaquinha do display da amperagem, né? E esse de cá é o da voltagem, certo? Aqui tá meio bagunçado assim, ó, porque quando eu tava fazendo a modificação, eu saí cortando algumas trilhas para ver onde que é o ponto certo, até achar. Nesse caso eu identifiquei que esse pino aqui o último pino, ó, do CI, ó. Você olhando de frente assim, né? Você olhando de frente, você vai ver que tem o que? O primeiro display, onde tem essa medidor de RF, e o segundo aqui que não tem nada dele, só ele mesmo. Aí aqui é os pinos do CI, né? Por baixo aqui, ó. Vamos virar aqui, ó. Virando aqui, o pino do CI fica pra cá, ó, certo? Então temos aqui o pino 1, né? Contando pra cá. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pino 11, que é o do outro lado, foi o pino que eu removi da placa. Eu tirei o 6 fora, levantei esse pino para me soldar o fio nele. Eu levantei, ele não está conectado na placa, ele está soldado só no fio aqui, ó. Então eu removi ele, levantei o terminal dele ali, o pino 11, encaixei de volta e deixei o pino levantado. Então eu soldei esse fio nele, certo? Que vai direto para a minha chavezinha aqui, ó. Pode observar, ó. O pino dele vem direto para a chave. E quando a chave está desligada, o pino está desligado da placa, né? Quando eu ligo a chave, aí o pino vem pelo fio branco. Quando eu ligo a chave, ele retorna pelo marrom, que vai fazer a mesma ligação. Vai ligar ele de volta na placa. Então quando eu ligo a chave, eu pego esse pino e conecto ele no lugar, vamos supor, né? Quando eu desligo a chave, eu pego o pino e desconecto do lugar. É praticamente essa função, ó. Porque a proteção dessa fonte é feita nesse pino, certo? Aqui nós estamos olhando de cabeça para baixo. O pino 1 é o de cá, onde tem essa bolinha aqui, ó. E esse chanfrezinho aqui no CI. Então, contei aqui, deu 10 pinos desse lado. Pino 11 ali, ó. Né? Embaixo. Levantei e removi ele da placa. Ele não está conectado na placa. Eu removi. Ele está levantado para fora do soquete, né? Que aqui é um soquetezinho, ele é encaixado dentro, ó. Então você tira ele fora. Aí pega a perninha dele e entorta assim pro lado, né, deixando ela para fora e encaixa o CI de volta. Aí a última perna vai ficar pro lado de fora. Aí você vai soltar o fiozinho nela. Aí o fiozinho você liga na chave e a chavezinha vai ter 2 fios, né? Você liga um fio no pino, o outro fio você liga na onde ele era, embaixo, né? No mesmo canto. É como se você encaixasse ele de volta na placa, entendeu? Eu acho que deu para entender aí, né? Então nesse caso, quando eu aperto a chave, eu ligo o pino de volta na trilha dele. E quando eu desligar a chave, eu tiro o pino do lugar. Então a proteção fica desativada, né? Aí ela funciona sem proteção, né? E libera toda a amperagem, certo? Essa foi a modificação que eu fiz, né? Para liberar a proteção. E a outra peça que eu troquei foi esse transistor. Aqui na placa vem um transistor bem pequenininho, certo? Que no caso é um regulador de 5 volts, é um 7805. Regulador de 5 volts. Pode olhar que ele tá com a cara pro lado de cá, ó, o desenho na placa. O desenho da placa lá, ó, a cara do transistor era pra cá.
o transistor pequeno, que no caso era um pequenininho desse aqui, ó. Sendo que era um regulador, né, de 5 volts. Foi o que eu fiz, eu peguei um regulador de 5 volts, pode ser qualquer regulador de 5 volts, certo? Esse meu aqui não dá mais para ver a numeração dele, parece. Tá apagado. Passar a mão nele aqui para ver, mas não dá mais para ver. É apagadinha dele. Mas é um 7805, certo? Ele é um regulador 7805. Beleza? Não dá mais pra ver não, tá apagado. Dá pra ver bem pouquinho, ó. Dá pra ver o 5 ainda no final, bem aqui, ó. Não dá pra ver bem não, mas vocês estão vendo que ele tá atrás do CI, né? Temos o CI. Tem um pino que eu levantei pra fora do soquete, que é o da proteção, certo? E o regulador tá com a frente pra trás, vamos dizer assim. O da placa à frente, o miudinho à frente é pra cá, certo? Aí você vai pegar um 7805 e rebotar com a frente pra lá, beleza? Nesse caso fica um de costa pro outro, ó. Não tem erro. Pegou um regulador de 5 volts, remove o miudinho, que é a numeração dele na placa é o U4, tira o 4 fora, né? Que é o transistor praticamente SMD, é pequeno nele, ele é igual a esses outros aqui, ó, certo? Você remove ele aqui, sendo que o daqui é um 7805, miudinho, né? Tirou o pequeno, coloca o grande, invertido, né? A cara pra cá, certo? Ó, não tem erro. Tô mostrando aí pra vocês, tô falando muito, né? Mas se eu não falar aqui, vocês não vão entender, só mostrando, né? Então, vou passar o pincelzinho aqui. Aí, ó. Vocês vão ver aí, ó. Observe bem e vocês fazem na de vocês aí. Eu troco esse transistor. Ele é um regulador 7805, certo? Regulador de 5 volts. O que vem na placa, a frente dele é para cá, pro lado do capacitor, certo? Pro lado do orifício aqui, ó, a frente dele. Vocês vão pegar um comum, né, que é esses grandes, e vai colocar com a frente para lá. O contrário, a frente para lá, pro lado do CI, né? É só tirar e colocar. Vai funcionar do mesmo jeito, certo? Por causa que o datasheet do pequeno e do grande é diferente, é a posição dos terminal. Por isso que eu coloquei esse invertido para lá. Beleza? Então no caso aqui a gente modificou só o transistor, né? Coloquemos um maior no lugar do que vem nela, mais potente. Coloquemos aqui os transistores, né? No lugar do outro que vem também, no caso do que vem de ferro lá na placa, na carcaça aqui. E modificamos a ponta retificadora, né? A ponta retificadora aqui foi modificada, né? Foi botado essa. Certo? Alguns outros componentes que vocês estão vendo aí que foi trocado, eu troquei porque eu quis, né? Alguns queimou depois de muito tempo de uso e eu tive que substituir. Mas para modificar ela mesmo, só foi trocado a ponta retificadora, coloquei na mesma posição da que vem. Foi colocado os tipo 35C, respeitando a base coletor e emissor, tem que ser a mesma ligação, senão dá errado, certo? E também o regulador de 5 volts 7805, que eu coloquei no lugar do pequeno. O pequeno vem com a frente para o lado do capacitor e o grande eu coloquei com a frente para o lado do CI, porque os terminais são diferentes do datasheet. Pronto, feita essas modificações aí, vamos para o transformador agora, né? Ficou um pouco meio complicado ainda a entender, mas qualquer dúvida vocês deixam no comentário, eu posso vir e fazer outro vídeo, entendeu? Que essa fonte ela tá ficando sempre aberta aqui, eu tô fechando ela só montando no lugar, mas não tô fechando, tô deixando ela aberta porque aqui e acolá algum inscrito tem uma dúvida, eu venho aqui, olho ligeirinho e passo pro inscrito, certo? Dúvida de resistor que queima e ele não sabe lá qual é o valor, eu venho aqui, olho na minha e passo para ele, certo? Então, pra gente tá sempre se ajudando, tá certo? Agora eu vou pro transformador. O transformador eu usei esse daqui, ó. Ele é um transformador de um som da Sony. Ele é um mini system da Sony, né? Transformador removido de um mini system da Sony. Vou estar mostrando para vocês aqui no Google, né? A referência do som, o modelo do som, certo? Tá aqui, ó. Era um mini system da Sony, modelo HCD EC55, né? Tem até isso aí no Mercado Livre aí para vender, certo? Não tô fazendo propaganda, né? Porque eu também não tô ganhando nada e mesmo que eu tivesse, mas tá ali, né?
a referência do transformador para vocês. Ele é esse transformador, porque um inscrito pediu aí para me passar a referência, e como vocês podem ver aqui tá apagado, ó. Apagou, não dá mais para me ver, certo? Porque tem alguns números que tá aceso e os outros apagou. Então eu puxei, ainda tentei aqui, mas não consegui identificar mais pela essa numeração. Aí nesse caso aqui, uma dúvida aí do inscrito é como é que eu faço para ligar ele em 110? Porque aqui eu estou usando em 220, certo? Então, 110 vai ser o primeiro pino, primeiro fio aqui da bobina com o do meio, certo? Vocês veem que eu liguei aqui o do meio, ó, porque nós temos duas bobinas 110 aqui para poder dar os 220, né? Para poder ligar em 220, que é o primário dele aqui, ó. Então, desse pino para esse, eu ligo os 110. E desse pino para esse, eu ligo os 220. Nesse caso, vou ligar daqui para cá os 220. 220, 110. 220, 110, certo? Aí aqui eu emendei os dois, ó. Como vocês podem ver, ele está emendado, ó. Esses dois aqui tá emendado, ó. Se eu separar aqui, eu vou ter 3 terminal para cá e 3 terminal para lá, certo? Aí eu tô usando aqui em 220, então eu tive que ligar as duas bobinas, né? Porque ele aqui não é ligado, ele é separado, e aqui é duas bobinas 110. Só que para você fazer isso, você vai ter que identificar no seu transformador aí qual é o 0 volts, porque se eu ligar de lá para cá, pode até funcionar, mas aí pode ele superaquecer, pode não dar certo, entendeu? Então você vai ter que ver aí qual é o pino 0 volt. No caso o meu 0 volt é o primeiro. Aí daqui para aí se eu for ligar em 110, eu ligo o quê? Um terminal do cabo de força aqui, né? E o outro eu ligo aqui, mas eu vou ter que separar aqui as duas bobinas. Não pode deixar até ligado, não tem problema. Eu tiro esse fio daqui e ligo aqui, ó. Então aí eu vou usar ele em 110 daqui para aqui, né? Se eu for usar em 220, aí eu tenho que jampear esses dois terminal, igual tá aqui, e pegar do começo ao final da bobina, certo? Aí qualquer dúvida também vocês deixam no comentário, porque tá facinho, ó. Eu tenho aqui o preto, né, o fio preto, 0 volts. Aí dele pro meio eu tenho 110 e do meio pro final eu tenho mais 110. Então, do começo pro final vai dar 220. Então eu tô ligando aqui, ó, 220. Mas se eu fosse ligar em 110, eu teria esse fio azul daqui e botar pra cá, ó. Aí ia funcionar em 110, beleza? Agora nós vamos aqui pro secundário dele. Vou deixar ele assim porque tá melhor a posição, porque ele tem aquela tampa lá atrás, né? Esse fio azul aqui é o da energia, certo? Da chavezinha que liga e desliga da energia. Aí não tem erro. Aí nós temos aqui duas bobinas, só os dois fios preto e os dois fios amarelo, certo? Esses dois fios preto, deixa eu botar aqui, que tá um pouco imprensado esses fios, né? Quando eu fiz eu não tinha muito recurso, aí eu fiz de qualquer forma. Os dois fios pretos tá alimentando essa ponta retificadora, certo? Que no caso seria os 15 volts, né? O transformador dela, se eu não me engano, dá 15 volts só, o original. Esse meu aqui ele dá mais, eu vou estar medindo para vocês verem. Então aqui eu tô ligando aqui no lugar dos 15 volts, tô ligando a minha bobina com os dois fios pretos, né? Eu vou medir para nós ver quantos volts dá no fio preto, que no caso vem para a ponta retificadora, né? Primeiro conector, é que eu arranquei ele fora, soldei direto na placa. E o fio amarelo é 10 volts, é a bobina de 10 volts, que alimenta aqui justamente o regulador. Por isso que eu mandei vocês trocar o regulador, por quê? Se vocês colocar um transformador desse, que aqui ele está me dando, se eu não me engano, é 12 volts alternado, né? Está me dando 12 volts alternado. Então, se o dele é 10 e eu estou colocando 12, certamente o transistor pequenininho, o regulador que vem aqui, pode não suportar, certo? Ele pode aquecer e queimar. Então, eu recomendo que vocês coloquem um regulador maior, né? Um 7805, 7805C, 7805K, alguma coisa assim, né? É a mesma coisa. Aí vocês colocam, respeitando a posição que nem eu disse para vocês aqui, ó. O miudinho que vem nela, a frente dele é pro lado de cá. E o que você vai colocar, a frente vai ficar para lá. Só é tirar o pequeno, colocar o grande com a frente para lá, beleza? A ligação aqui embaixo, ó, é a mesma. Só muda a posição dele, né? Ele vai assim no lugar do outro que era assim, entendeu? E o amarelo vem para cá para alimentar justamente esse circuito aqui. Agora eu vou estar conectando aqui os cabos que eu tirei para facilitar a medição. No caso, fazer o vídeo, né? Conectar aqui de volta.
eu vou estar ligando ela para nós ver quantos volts tem ali, certo? No secundário do meu transformador. Que muitos inscritos aí tá com dúvida. Quantos volts é o transformador? Eu posso ligar um de 28 volts. Aí não é muito recomendável você colocar um transformador que tem uma voltagem muito alta. Por quê? Porque quando ele retificar aqui na ponta retificadora, ela vai aumentar a voltagem, certo? Vamos supor que eu tenho 10 volts aqui. Quando eu retificar pela ponta retificadora, que chegar no capacitor, vai ter o que? Uns 12 volts, 13 volts. Não vai ser só 10, né? 10 nós tem lá, mas aqui vai aumentar. Então, recomendável que você bote um do mesmo que eu estou usando aqui, porque esse meu aqui já tem mais de ano. Até hoje está funcionando. Pra você ver, vou ligar ela aqui para vocês verem, certo? Com cuidado para mim não danificar ela, né? Porque tá tudo solto aqui, os fios podem encostar aqui um no outro aqui e queimar, certo? Mas vamos tá ligando aqui para ver, certo? Deixa eu botar aqui. Vou estar colocando um multímetro aqui para nós ver a medição. Vai dar para nós ver aí. Deixa eu ligar aqui o multímetro e botar aqui na escala de alternada, certo? Eu botei em 200 volts alternado. Aqui, ó. Certo? Aqui do lado de cá, ó, 200 volts AC, né? E eu vou medir ali a bobina secundária para nós ver quantos volts tá dando aqui esse transformador. Você pode usar um transformador desse, pode usar de outros também. Não é obrigado a ser igual ao meu. O importante é que você respeite o tanto de voltagem que você rebotar, porque o circuito, esse circuito aqui, esse LM aqui, ele não vai suportar mais que 35 volts. Se eu não me engano, eu puxei o datasheet dele, ele suporta até 39 volts, parece. Ou é 39 ou é 29, um negócio assim. Você vai puxar lá o datasheet e vai ver, certo? Quantos volts esse aí vai suportar, porque se você botar muita voltagem aqui, certamente ele não vai suportar e vai queimar. Então nós vamos estar fazendo aqui algumas medições aqui para vocês verem, né? Vou estar ligando ela, pegar aqui a tomada dela, certo? Deixa eu ver aqui se está ligado. Pronto, já liguei. Tá ligada a minha ó, certo? O display tá doido já. Esse display meu aqui ele já não tá mais 100%, beleza? Pode observar que ele já tá meio baleado aí, ó. Alguns números já tá falhando, mas devido a eu ter mexido muito nela também, né? Pra descobrir aonde que ficava a proteção. Aí foi bagunçando, entendeu? Mas garanto que se vocês pegar uma que esteja novinha e fizer direitinho, vai funcionar 100%. Agora nós vamos medir aqui quantos volts tem essa bobina. Eu vou botar uma aqui, repara aqui no multímetro aqui, ó, e a outra aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, alternado 22 volts alternado, certo? Temos 22 volts alternado. E a bobina de baixo nós temos 9.7, 9.8. Mas isso porque minha tensão aqui não está dando mais 220 volts. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A minha energia aqui já baixou. Vou botar aqui em 700 volts e vamos medir aqui no primário. Quanto volt tem aqui, ó. Olha lá. Não tem mais 220 volts aí, ó. Já está à noite e a minha energia aqui é baixa. Ela cai, né? Então nós estamos com 180 volts. Eu vou dar um pause no vídeo. Vou colocar aqui um transformador elevador de voltagem para me elevar aqui para 220, certo? Aqueles que é usado em geladeira, os antigos. Eu tenho um aqui, eu vou botar para nós botar aqui 220 na entrada, para nós ver direitinho quanto volt tá dando aqui na saída, certo? Calma aí, deixa eu dar um pause aqui e nós vamos voltar aqui com o vídeo. Pronto, pessoal, já coloquei aqui o transformador. Tá aumentando mais um pouco, que eu já medi aqui, não tá dando 220 ainda, certo? Vou botar aqui no primeiro, pôr aqui no segundo, encostado aqui, ó. Estamos com um mau contatozinho aqui. Acaba sozinho para fazer o vídeo é um pouco meio ruim, ó. Estamos com 200 volts, né? Vou levantar mais um pouquinho aqui para 220. 210. A tensão acabou de dar uma quedazinha, pronto. Agora nós temos 220 certinho, né? Vamos aproveitar. Pode ver que o no break ali fica estralando porque a tensão cai, sobe, cai, sobe. Estamos com 220 na entrada. Vamos ver quantos volts nós tem agora na saída. Abaixar a escala para 200 volts para medir melhor. E aqui na saída nós temos 27 volts, certo? 27 volts alternado é até o máximo que vocês podem colocar, alternado. E a bobina é menor. Temos aqui 12.1 volts. 12 volts, certo? Que nem eu disse, ó, nós temos 27 volts alternado do transformador e temos 12 aqui na saída.
E aqui na entrada nós estamos com 220. Já deu uma quedazinha já, ó. Certo? Mais 220 na entrada. E temos 25, 27 volts, né? Como vocês viram naquela hora que estava dando 220. Nós temos 27 volts aqui o máximo. E temos 12 também aqui o máximo. Certo? Resumindo, vocês vão estar colocando aqui na de vocês a bobina que vem aqui para o primeiro conector aqui, que é o conector CON1. Tá colocando no máximo até 27 volts alternado, no máximo. E aqui no outro conector, que é o CON07, que é esse dali, ó. CON07, vocês vão estar colocando 12 volts no máximo, certo? Ó, o regulador ele morna um pouquinho, que ele está regulando 12 volts para 5, né, para alimentar esse circuito aqui, certo? Então, eu acho que não resta muita dúvida não, né? Tem muita dúvida ainda, mas nem tanto. Deu para vocês entenderem um pouco aí, né? Aqui no capacitor, vamos ver quanto volts tá dando aqui no capacitor, né? No caso, seria no mais e no menos aqui, dá para medir por cima mesmo aqui, ó. Certo? Vou botar aqui em 200 volts contínua, certo? Aqui no multímetro, agora eu mudei a escala lá de cima, nós vamos medir tensão contínua agora, né? Então, pessoal, o vídeo, se eu não me engano, foi pausado aí, atingiu o limite máximo de gravação, mas vamos ver se dá tempo de medir aqui a voltagem aqui, ó, do nosso. Temos 35 volts, certo? Olha lá, ó, 35 volts aqui em cima da ponta retificadora, certo? Então não deixe que a sua retificação passe de 35 volts, certo? E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida aí, vocês deixam no comentário. O vídeo aqui já encerrou, certo? Eu vou estar terminando esse vídeo. Quem gostou, deixa o like, ativa o sininho. E até o próximo vídeo.